Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de conhecimento, interpretação do texto e história aqui em nosso canal. Na aula passada, eu falei de Jesus e Pedro, da conversa que eles tiveram, onde Jesus disse: "Afasta-se de mim, Satanás, pois os teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens." Hoje nós vamos conhecer a leitura de Lucas, que fala nesse mesmo diálogo. E a pergunta está em Lucas, no seu capítulo 4. Lucas, vamos botar aqui, Lucas 4, de 1 a 3. Que leitura é essa? O diabo diz, que diabo é esse que persegue Jesus 40 dias no deserto? Que diabo é esse? Vamos ver já já. Mas antes, senhoras e senhores, vamos esclarecer o que é conhecimento. Vamos citar um exemplo aqui da alegoria da caverna com Platão. Platão foi um filósofo grego. Um filósofo grego que há 380 anos antes de Cristo. Platão viveu há 380 anos antes de Cristo. E na sua obra A República, Alegoria da Caverna ou Mito da Caverna, ele escreveu que naquela caverna havia alguns escravos que nasceu e se criou ali, e a única luz que aqueles escravos tinham ali naquela caverna era uma luz de um caldeirão de lenha que iluminava a caverna. E quando os soldados passavam ao lado da caverna, projetavam no paredão da caverna figuras de animais, plantas, etc. E os prisioneiros adoravam aquelas figuras como se fosse real. Os prisioneiros nunca tinham visto a realidade, então aquelas figuras eles achavam que eram reais. Um certo dia, um daqueles prisioneiros foge ou sai da caverna e se depara com o mundo exterior, o sol que brilha no seu rosto, que ele fica louco, quase louco, mas não queria fugir de tanta maravilha que era o sol quente, gostoso lá fora, e tudo era real, plantas e animais. E imediatamente, depois que passa aquele efeito da luz maravilhosa, ele desce para convidar os outros prisioneiros. Venham, saiam das cavernas, venham para cá. Lá é coisas maravilosas, o sol quentinho, gostoso, é real. Os outros não queriam sair dali. Não. Eu não vou para lá. Aqui que é real. Então, quando você descobre a realidade, isso chama-se conhecimento. Você teve conhecimento, você sabe que aqui algo é real, do que é fictício, do que é mentiroso. Por isso, o mito da caverna. Todas aquelas imagens eram mitos, eram irreais. Não era verdade. Os caras projetavam figuras ali, eles achavam que, como eles não sabiam o que era real do fictício, achavam que eram reais. Mas mesmo assim, eles relutou em ficar ali, em sair dali. Isso chama-se conhecimento. Quando você tem conhecimento de alguma coisa, você abandona o que é irreal. Até então você não sabia o que era real. Depois que você descobre, você abandona. Vamos lá. É isso falando nesse livro aqui. As pessoas, nós estamos vivendo, senhoras e senhores, no século 21. Não estamos vivendo mais na era de Platão, na era das cavernas, há 380 anos antes de Cristo. Nós estamos vivendo na época da informática. Nós somos civilizados, temos conhecimentos abundantes para descobrir o que é real, o que é fictício. Vamos à leitura aqui de Lucas 4. Saber que diabo é esse que perseguiu Jesus durante 40 dias. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. A pergunta é, que demônio é esse que tentou Jesus por 40 dias? Que demônio é esse?
Senhoras e senhores, esse livro, como eu falei com os senhores, é um livro que foi escrito por ninguém sabe quem. Escrito em outras línguas, no hebraico, aramaico, e traduzido, hoje eu estou lendo em português. Eu não sei nem quem traduziu isso em hebraico para o português. Jesus foi uma figura, foi um político, um líder, como eu, como você que está aí me escutando. Inteligente. Não Deus, não Filho de Deus. Isso é outra história. Que diabo é esse que tentou Jesus? Quando Jesus fala com Pedro lá na nossa aula anterior, que eu falei que ele fala, afasta-se de mim, Satanás, pois os teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens. Assim também essa leitura. Jesus era um prisioneiro, foi prisioneiro de quem? Do Império Romano, estava sempre vigiado 24 horas. Otávio Augusto e Tibério eram os imperadores de Roma naquela época. E aquela região, como eu já falo sempre aqui, estava sob o comando de Roma. Era uma colônia de Roma. Todo aquele povo daquela região de Israel e redondeza estava sempre comandado por Roma. Jesus era um inteligente e não queria seguir a lei, as ordens do Império Romano. Por isso foi perseguido. E a sua vida foi vasculhada. E todos já sabem a história. Esse diabo aqui, que persegue Jesus durante 40 dias, que diabo é esse? A pergunta é essa. Jesus sai do rio, cheio do Espírito Santo, e vai refletir. Há dois momentos aqui. Um momento de reflexão, no momento que você está refletindo, você está pedindo ajuda, socorro a quem? Aos espíritos. Isso é um momento. Jesus podia estar refletindo no deserto e pedindo ajuda ao Espírito Santo para que se livre daqueles diabo que o perseguia, que era um soldado de quem? De Pôncio Pilatos e José Caifás. Esse é o diabo que perseguia Jesus, era um soldado de José Caifás, mas Jesus, como foi batizado no Rio Jordão, sai dali, cheio do Espírito Santo, e foi meditar. Durante esse tempo ele ficou meditando e pensando em se livrar daqueles diabos que é soldado, pessoas. Diabos são pessoas que fazem o mal ao outro. Nem o espírito faz mal a ninguém do diabo. O diabo são pessoas que faz arma de fogo, faz droga, assaltam as pessoas, matam as pessoas. Isso são diabo, pessoas. Não tem espírito que vai invadir a sua casa. Você coloca grade na sua casa para que o ladrão não entre. Esse ladrão é um ladrão diabo. Você bota a câmera de vigilância na sua casa para que o ladrão, você saiba que aquele ali foi um ladrão e não um espírito. O conhecimento é isso. Quando você descobre o que é o conhecimento, é isso. É que não existe diabo ali. Quem estava perseguindo Jesus ali eram soldados de José Caifás, amando de quem? Do Império Romano. Então Jesus era prisioneiro, estava sendo vasculhado, e os seus discípulos também. E quando você é um prisioneiro político, tudo que os seus perseguidores pegam, quando você é pego, ele vasculha a sua vida, leva tudo que você tem, escritos, família vasculhada, você fica só o pó da rabiola. Entendeu, senhoras e senhores? Não existe espírito que vai perseguir ninguém. Assim como Deus é a pessoa boa, o espírito da pessoa boa é o espírito de Deus. Deus é vida, não é morte. Morte é o diabo. Pessoas que matam são pessoas, são o diabo. Vocês perceberam? Quando eu falo em diabo, quando a Bíblia fala em diabo, é porque são pessoas do mal. São pessoas de espírito mal. Porque se esse indivíduo morre, o espírito morre também. Entendeu? É como se fosse a salvação, é outra história, a salvação. Como é que se salva alguém? Alguém só salva com aquele que é vivo. Se um bebê está engasgado com leite e a mãe ou o pai pede socorro,
O socorrista vai salvar aquele bebê com massagens, com um gestinho e tal, ele ressuscita. Então, ele ganhou a vida novamente. Salvou o meu bebê. Quando você está se afogando na água, no mar, que o guarda-vida, salva-vida vai te pegar alguém lá, não, você está morrendo, mas ele te pega antes que você morra, então ele salvou a sua vida. Isso que chama de salvação. Só se salva quem é vivo. Você morre, não tem salvação. É preciso que você entenda e interprete as coisas corretamente e tenha um conhecimento. Perceberam? Quem perseguia Jesus no deserto? Eram os seus pensamentos pensando no soldado dos Caifás, porque é como ele se livrar daquele soldado que chamado de diabo. É que o ia matar, que seria o soldado que de fato matou. E o Pedro é quem estava com sua vida. Depois ele descobre que o Pedro foi para Roma, porque não aguentou a pressão dos imperadores, do Otávio Augusto e do Tibério, foi morar em Roma por dinheiro ou por poder. Pedro também foi um diabo também, que o traiu. Um abraço, até a nossa próxima aula. Feliz Ano Novo. Tchau.